Eu devo cuidar da minha família, que é tudo de bom. Das crianças, aí tem Cinderela, tem o gato da Cinderela que se chama Lúcifer, e tem tanta coisa diabólica, e tem os 101 Dálmatas, tem a Cruella de Vil, que ao contrário se chama Diabo Cruel. Aí você vai vendo os desenhos que são tão relacionado a satanismo, a tanta coisa diabólica, e você não entende porque seu filho está mudando o comportamento. Ele era tão bom e hoje não te obedece mais. A partir de hoje você vai resgatar o valor perdido dentro de casa e vai ser sacerdote do seu lar e da sua casa, e não vai mais deixar essas quinquilharias entrar dentro da sua casa, ou que o seu filho venha assistir. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que a Bíblia diz: não permitirás que entre maldição dentro da tua casa, para que esta maldição não te torne maldito, semelhante a ela. De toda a detestarás e de toda abominarás, porque maldita é. Então, quando eu estou falando disso, eu estou falando de pais que não tem tempo e entrega seus filhos para assistir esse tipo de desenho animado. Olhe um filho, aí você fala: pastor, mas não tem mais jeito. Tem sim. Existem desenhos exclusivos, especiais da Bíblia Sagrada. Existem desenhos que você assiste, que a criança assiste do Antigo ao Novo Testamento, somente da Bíblia. Mas o diabo, que é o nosso adversário, que é o nosso inimigo, ele vai investir aonde? Na família. Ele vai começar a querer destruir aonde? O seu filho. Porque se ele enfraquecer a fé do seu filho, se ele tornar seu filho genérico, se ele entender, se ele fazer o seu filho entender que fé é coisa banal, que fé e milagre é igual a mágica, então é tudo igual. Então ele vai criar, ele vai crescer entendendo que o milagre de Jesus é semelhante à mágica, que os milagres de Jesus é semelhante aos filmes de Hollywood, que os milagres de Jesus é semelhante o poder de Jesus é semelhante aos poderes dos Vingadores. Aí você cria uma geração de crianças genéricas, que você pergunta para ele, fala onde está um versículo da Bíblia, não sabe. Por que não sabe? Porque você, pai, não ensina. Porque você, mãe, deixa ele na frente dos desenhos animados só assistindo aquilo que está corrompendo a fé dele. Se eu perguntasse aqui para as crianças que estão aqui presentes, se eu perguntasse, eu não vou para você não passar vergonha, mas se eu perguntasse para ele alguns versículos bíblicos, muitos aqui não saberiam o que é isso. Por mais que estão na igreja, porque o compromisso da igreja não é ensinar o seu filho. Você, pai e mãe, é que tem de ensinar o seu filho o caminho que se deve andar, não é aqui dentro da igreja, é lá dentro da sua própria casa, e é lá que você está perdendo ele. Deus entregou para você e você está perdendo ele. Você tem que hoje, a partir de hoje, meu irmão, começar a varrer a casa, começar a limpar a casa, começar de uma forma sábia e inteligente, acender a candeia e dizer assim: aonde eu estou errando ao ensinar os meus filhos, a partir de hoje, tire tudo aquilo que não agrada a Deus dentro da sua casa. Tem brinquedos que são satânicos, tem jogos que são satânicos, tem brinquedos que estão desviando os seus filhos da igreja. Eu tenho aqui uma notícia para você, que acha que eu estou brincando, que eu estou falando é brincadeira. Existe mais hoje pessoas desviadas fora da igreja do que dentro da igreja. Você corre o risco. Se você não ensinar verdadeiramente o seu filho no caminho que se deve andar, você corre o risco do seu filho ser o próximo desviado. Se você não ensinar os valores, se você não acender a cadeia, se Deus não te der a luz do entendimento do Espírito Santo para ensinar o teu filho no caminho que se deve andar, para quando for mais tarde ele não vir desviar dele, que Deus possa te dar sabedoria, graça e unção e saber onde você está errando.
Porque eu falo em todos os lugares que eu tenho ido, a maioria dos pais e das mães, por falta de tempo, entregam tudo para os filhos. Dão tudo, pastor Gilson, para os filhos. Tudo. E nessa época de tecnologia, é celular, é computadores, é iPad, é iPhone, entregam tudo para as crianças, e as crianças hoje não querem mais brincar de correr, brincar na rua, que aqui tem, dá para brincar com brincadeiras que têm contato. As crianças hoje estão muito tecnológicas, as crianças hoje estão muito frias, as crianças hoje não estão querendo mais abraço, as crianças hoje não querem mais afetividade, não têm mais paciência de ficar com os pais, porque o mundo virtual está na mente das crianças. E eu quero dizer que a responsabilidade de tudo isso é sua. E se seu filho desviar, é sua responsabilidade. E seu filho, a desobediência do seu filho é sua. Essa inquietação do seu filho é sua. Essa rebeldia do seu filho é sua. Esse seu filho que é mal educado é sua. Vai querer culpar quem? Vai dizer que a culpa é minha? Que a culpa é do pastor da igreja? A responsabilidade da família é sua. A responsabilidade dos filhos é sua. Você está perdendo o seu filho porque você não está dando tempo, amor, carinho para o seu filho. O que você precisa é de tempo para os seus filhos. Tempo de verdade. Esses dias eu estava dando uma palestra, a esposa falou assim: mas pastor, eu fico o dia inteiro em casa, meus filhos ficam o dia inteiro comigo. Ei! Olha para mim aqui. Ficar o dia inteiro em casa não significa que você fica o dia inteiro com seus filhos. Aí eu perguntei para ela, quanto tempo você brinca com ela? Não, eu estou lá em casa observando eles. O que é que você faz? Não, eu acordo cedo e vou preparar café. Ótimo. E depois eu vou fazer alguma atividade. E depois eu vou dar uma saída, eu vou comprar algumas coisas que faltam. E depois, ela foi falando. E quanto tempo você brincou com as crianças? Nenhum. Com criança, não pensa como adulto. Você só fica com a criança quando você brinca com criança. E para brincar com criança, tem que brincar assim, ó. Mesmo nível. Aí nós, adultos, não investimos nos nossos filhos, estamos discutindo com os nossos filhos, batendo nos nossos filhos por causa da rebeldia deles. A rebeldia dos nossos filhos é por causa da nossa irresponsabilidade por falta de tempo ou de não querer ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. E na hora de brincar, você tem que brincar assim, tete a tete. Ele se sentir que você é do tamanho dele. Na hora de reclamar alguma coisa, reclamar aqui, ó filho, da mesma altura, do mesmo tamanho. Fala assim, olha, meu pai e minha mãe desce o meu nível de criança para falar comigo. Aí você, seu filho desse tamanho, você do meu tamanho, e diz, eu não já falei para você, rapaz, da próxima vez eu vou te dar uma surra. Você não acha muito covardia, não? Uma pessoa tão grande discutindo com uma criança tão pequena, ameaçando uma criança tão pequena, que Deus te deu. Quantas pessoas que não conseguem ter filhos e pedem a Deus um filho? Eu dei uma palestra em São Paulo, na Assembleia de Deus, e eu não sabia que o pastor já era de idade, não sabia que ele não tinha filhos, porque eu dei uma palestra falando, e eu começou a chorar, e ele não aguentou, pastor Gilson. Ele pegou o microfone, permissão, pastor. Ele pegou o microfone e falou assim, meus irmãos, vocês sabem que eu não posso ter filho, tal. Ah, meus irmãos, todos vocês têm filhos aqui. O que o pastor está falando aqui está doendo no meu coração, porque se eu tivesse filhos, eu não perderia para o diabo de jeito nenhum. Porque eu ensinaria, eu perderia tempo, eu estaria com eles, eu curtia eles, eu abraçava eles, eu saía com eles. Na festa de criança, eu não colocava música para adulto, eu colocava música de criança. Depois eu fui entender que ele tinha razão. A gente faz festa para os filhos e coloca hino de adulto. Tem que colocar hino de criança.
A gente faz aniversário de criança, só convida adulto. Tem que convidar somente criança. A festa é dele. Não damos direito para ele escolher, é nós que determinamos. Você vai vestir esse sapato, você vai vestir essa roupa. Ah, mas ele não tem poder de discernir o que é certo e o que é errado. Tem. É só você dar para ele o que ele gosta. Tem muitas coisas que os seus filhos estão usando por não gostar, porque você está oprimindo, você está determinando o que ele tem que vestir. Hoje nós estamos num mundo moderno que dá para se conversar com o filho, dizer o que é que você gosta, que tipo de roupa você quer vestir, e os pais determinam, coloca isso na cabeça, coloca isso no peito. Menino, veste essa roupa. Ah, mas eu não gosto, veste essa que eu quero. Na primeira oportunidade que ele tiver de sair de casa, ele vai sair de casa na primeira oportunidade. Por isso que tem alguns filhos que são maltratados pelos pais e esses valores são perdidos dentro de casa e o pai perde a luz. Quando eu falo a luz da revelação do Espírito Santo para entender aquilo que está acontecendo dentro de casa. E os filhos aproveitam a primeira oportunidade para sair de casa. Aí eu pergunto, o filho pródigo errou por ter saído de casa, sim ou não? O filho pródigo errou por ter saído de casa? Sim ou não? Bom, em primeiro lugar, o filho pródigo ele não errou por ter saído de casa. Por quê? Todos nós criamos filhos para um dia sair de casa. O filho pródigo não errou por ter saído de casa. Ele errou por ter saído fora do tempo. Até para sair de casa tem um tempo. Mas dentro daquela família existia problemas. Dentro daquela família já existia problemas, conflitos. Porque um filho que tem, um filho que tem necessidade, ao ficar adulto, ao querer sair de casa na primeira oportunidade, esse filho, não é tão bem tratado como você possa imaginar. Porque filho que é em casa é tratado com amor, com carinho, com dedicação e com respeito, senhoras e senhores. Não precisava criar lei Maria da Penha, não precisava criar lei da palmada, porque o marido trata bem a esposa e os pais tratam bem os filhos. Mas hoje nós espancamos filhos, batemos em nossos filhos, achando que vai ter algum resultado. Aí tem que criar-se lei para não bater mais nos filhos. Eu nunca vi alguém que apanhou, que resolveu algum resultado. Aí você perde os filhos. Primeira oportunidade que ele tem, vou arranjar um emprego e vou sumir de casa. Por isso que algumas moças, na primeira oportunidade que tem que arranjar um emprego, sai de casa, deixa você que deu tanto amor para a sua filha, mas você, por falta de entendimento, perdeu a sua filha dentro da sua própria casa e Deus está te dando entendimento hoje para você acender a luz e dizer assim, eu vou procurar a minha filha, o meu filho em qualquer lugar e não vou deixar ela desviar nem ir para as trevas não, porque Deus me deu e eu vou prestar conta disso. O filho pródigo sai porque já tinha conflitos. Ei, olha aqui para mim, meu óculos. Se você Filha, que é tudo de bom.